Boa tarde a todas e todos. Está iniciada a gravação aqui. Pelo menos para mim tem um sinal aqui de que já está tudo ok. Inicio agradecendo a presença de todas e todos. É um prazer poder, agora nesse momento, apresentar a defesa, quer dizer, participar, agora da defesa do aluno Antônio Neto, Luiz Neto, e com excelente satisfação que eu agradeço a todos e todas, e especialmente aos dois membros convidados da banca, o professor Evilson, o professor Diego. O professor Evilson, nosso colega da própria UFES, o professor Diego da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Enfim, agradeço já mais uma vez aqui a vocês. Praticamente todos aí são muito acostumados, pelo menos pelo que eu tenho visto aqui, dos que estão presentes sobre a questão de defesa, mas por uma questão de ritualística, eu vou aqui falar basicamente como se sucede o compasso de defesa da sessão pública, certo? Bom, basicamente, eu quero falar para vocês que o Antônio terá cerca de 50 minutos para fazer uma apresentação, uma síntese do seu trabalho. Aqui acho que o Antônio vai apresentar de modo que seja bastante claro para todos. E na sequência, a gente passa a uma segunda etapa, que é a etapa dos membros, falar e comentarem sobre o trabalho, fazerem questionamentos, fazem questionamentos, observações e também, finalizada essa parte dos membros da banca, a gente pode conceder uma situação à parte aos presentes, virtualmente falando, para que também se manifestem caso queiram fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta. E com isso, a gente passa uma quarta etapa, finalizada essa etapa de questionamentos, observações, a gente vai para uma quarta etapa, que é a etapa da reunião entre os membros da banca para tomar a decisão sobre o trabalho dele e sobre a aprovação sendo completa, condicionada ou não, enfim. Então, a decisão fica a ser tomada em uma reunião reservada, que eu farei com os dois membros, com o professor Evilson e o professor Diego. E nesse momento, a gente se ausenta um pouco da sala e faz uma reunião à parte, e depois a gente vem e profere o resultado. E depois do resultado proferido, fica aí para as considerações finais, e a gente, com isso, encerra com as considerações finais e manifestações pertinentes, ok? Então, mais uma vez, registro aqui o agradecimento à presença de todas e todos, e especialmente ao professor Evilson, professor Diego, que se debruçaram esses últimos dias aí fazendo a revisão do trabalho. É um trabalho que eu diria que assim, compõe bastante o espaço do que se propõe, certo? Então, Antônio, por favor, faça a apresentação aí na tela, que ela está ainda apresentando para a gente só o particular das coisas. Se você achar mais pertinente, coloque em tela cheia isso. Perfeito. Bom, com você aí, você tem em torno de 50 minutos para fazer sua apresentação, e a gente, na sequência, dá continuidade, ok? Agradeço. Positivo. E todos que quiserem, se puderem, para até fluir desde da própria internet, da própria rede, se for o caso, podem tirar suas câmeras e tirar os áudios, ok? Agradeço mais uma vez. Então, só complementando os agradecimentos aí aos professores presentes, professor Dr. Evilson, professor Dr. Diego. Sei que vocês não se importam muito com essa formalidade, mas são poucas as oportunidades que a gente tem de chamar um doutor de doutor, então estou pondo aí. E agradecer ao professor Anderson também, todos estão presentes. Sistema de equações diofantinas lineares, como foi que surgiu essa ideia? Normalmente surge nesse embate, quando você escolhe seu orientador e começa a aparecer as opções.
E uma das opções que foi colocada pelo professor Anderson foi fazer um estudo de álgebra linear, que a gente estava até cursando esse módulo, e sobre a visão da aritmética modular. Só que depois que foi passado, eu gostei da ideia e comecei a analisar a questão da formatação disso, né? Porque quando você olha o N primo, se comporta e seria, na verdade, como fazer um estudo do que já tem, né? Do que normalmente a gente estuda a álgebra linear, que é sobre um corpo K. E eu digo, não, vou estudar sobre um anel, vou estudar sobre um conjunto, vamos dizer assim, menor. E como a gente já é habituado com conjuntos inteiros, eu digo, vou começar analisando sobre os inteiros. E a álgebra linear surge assim, né? Desse estudo minucioso dos sistemas. Eu digo, vou estudar os sistemas, só que com coeficientes, termos independentes inteiros, e vou procurar neles soluções inteiras. Só que quando você deixa isso fechado, não muda muito dos sistemas que a gente já conhece, né? Porque se tiver uma solução única, como é uma restrição muito forte, você tentar achar essa solução inteira, como a gente resolve já os sistemas agora. E no final você vai saber se é inteiro ou não. A ideia é ter esse sistema, só que um sistema indeterminado, onde o número de equações vai ser menor que o número de incógnitas. Porque você vai ter infinitas soluções, mas dessas soluções você só quer as soluções inteiras. E linkando com a ideia das equações diofantinas, se você pegar só uma dessa aqui, né, analisar, na verdade, se você analisa isso de forma os sistemas indeterminados, uma equação dessa pode ser considerada um sistema determinado, mas de forma didática eu quero... Acho que deu um congelamento aí. Travou o apresentador? Acho que travou o apresentador, exato. Eu estava pensando se não seria a minha internet, mas... Isso que eu já falei aqui para anotar que é ele. Uhum. De forma clássica, a gente analisa com duas... Antônio, só um momento. Deu uma travada boa aí, um delay aí de uns 5 segundos, 6 segundos. Então, se você puder, você retorna basicamente da parte que você iniciou a parte motivacional. Certo? Porque deu uma congelada grande aí. Ok? Está congelando a sua internet. Eu acho que congelou de novo, Anderson. Exato. É bom você me dar o feedback também, porque eu percebo se não é a minha. Bom, coisas de rede. Uhum. Agora ele teve que sair, vamos ver se ele volta. Mas é bom dar esse feedback, porque realmente a gente não tem como saber se é a internet da gente. Rapaz, São liçõezinhas que a gente aprende durante o período remoto. São experiências que a gente... É verdade, Avis. Eu tenho um amigo... Pronto, voltou agora. Antônio, se você achar que é um pouco pesado aí, que pode ser mais fácil a fluidez da sua rede, você pode tirar sua imagem também. Né? Bom, estou só mais ou menos comentando, e depois você volta. Porque quando estabilizar, aí você volta. Porque como você me disse que entrou há pouco, quase há pouco, aí você faz a apresentação de novo agora aí, e aí você segue com a imagem para botar um pouco depois. Tá bom? Eu acho que aí flui mais fácil. Certo. Acontece, fique tranquilo que acontece. A gente tenta mais fácil. Você faz o espelhamento aí do trabalho e aí segue, ok? Quando tiver Pronto, okay, já está conseguindo visualizar normal e ouvir normal, né? Ouvir, sim, perfeito. Só não está, eu acho que espelhado o seu trabalho, viu? Eu já estou espelhando aqui, mas... Ah, não, tá. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu acho que voltou, né? Compartilhar a tela, que ela, quando você sai, ela automaticamente perde. Já foi, voltou. Agora foi? Pronto, agora foi. Põe aí em tela cheia. Perfeito, viu? Aí você pode seguir. Eu acho que você está espelhando tudo. Talvez fosse o caso de... Só espelhar a janela? Siga. Pronto, está perfeito. Espelhava só a janela. Pode seguir assim. Acho que está certo. Tá aqui, né?
Deu para ouvir até que parte? Essa parte inicial motivacional, aí ele deu uma parada grande. Pronto. Assim, depois veio de novo. Aí, pronto. Se for o caso, você inicia falando. Vou iniciar novamente, já que eu não sei de onde pronto, foi. Pronto. Perfeito. Viu? Aí Pronto. quando fluir a rede, você pode voltar a imagem, se você achar adequado. Não, tranquilo. Ok. Manda ver. Só voltando para essa questão motivacional, que normalmente, como eu já havia dito, né, surge das discussões ali com o orientador, com o professor, que colocam as ideias, você também opina de alguma forma, e dentre essas ideias foi justamente fazer o estudo da álgebra linear sobre o módulo N, sobre a aritmética modular. Só que analisando a aritmética modular, você percebe que quando esse N é primo, você também tem um corpo, que já é comum a gente estudar a álgebra linear sobre um corpo. Eu digo, vou estudar sobre os que não né, sobre um anel. E como a gente já tem mais habituado a estudar sobre o anel dos inteiros, eu digo, vou fazer uma análise sobre os inteiros. Estudar álgebra linear, de início, é você estudar os sistemas de forma detalhada. E foi isso que eu tentei fazer, né? Vou procurar sistemas, onde eu tenho coeficientes inteiros, termos independentes inteiros, e precisa ser indeterminado, porque se for um sistema fechado também, vai ser como qualquer outro, né? Você precisa, no final, que você vai saber se as soluções são ou não inteiras quando você solucionar. E quando ele é um sistema indeterminado, quando o número de equações é menor que o número de incógnitas, você vai ter infinitas soluções. E dessas, quando o sistema for possível. E dessas você só quer as soluções inteiras. Aparentemente, era uma pergunta básica, mas eu pesquisei bastante, assim, dentro da nossa literatura, nessa básica que a gente tem de estudo de álgebra linear, o Boldrini, o Abramo, aquela coleção chave, eu procurei em várias literaturas nossas e não achei nada. Até pensei, não, deve ser algo muito simples, ou sei lá, tem algum exemplo, mas busquei nas questões também, não vi nada em relação a isso. Foi até que numa discussão com um professor, ele me apresentou um artigo, está aí nas referências, de 1990, esse artigo, e acabou que norteou, deu uma luz para mim e consegui desenvolver esse estudo desse questionamento que eu tinha feito inicialmente. Isso aqui é o formato, né, das equações que a gente quer, coeficientes inteiros, termos independentes inteiros, e procurar soluções. Só que eu só resolvo um sistema desse indeterminado quando eu consigo descrever todas as soluções dele. Não basta só encontrar uma. Eu podia até chegar aqui de forma direta e, sei lá, procurar aqui, fazer uma homogênea, procurar uma solução homogênea, depois procurar uma solução particular, eu teria a solução dessa equação. Só que dessa forma, eu estaria fazendo aleatório, eu estaria buscando, né, cada solução para poder compor. E o ideal, quando a gente estuda, né, quando a gente propõe a fazer algo de forma matemática, é isso, é você sistematizar, é você criar um algoritmo para aquilo, para até colocar num computador e você dizer, a partir do momento, isso daqui é a máquina que soluciona. Você criar uma forma que você possa difundir, que todos possam entender essa solução, né, que crie-se uma regra para isso. O trabalho ficou dividido desse jeito. A aritmética dos inteiros, se eu estou falando de sistemas que envolvem operações com esses números, eu tenho que, de certa forma, abordar a aritmética. Nesse nosso trabalho, mais voltado à divisibilidade, que é quem nos ajuda nessas questões para solucionar esses sistemas citados. Matrizes determinantes, que é sempre uma ferramenta importante, se você está estudando sistemas, se você está estudando álgebra linear, elas sempre estão presentes. Apesar de hoje estar caindo um pouco em desuso nesse novo formato de Enem, nessas novas questões que estão sendo formuladas, é uma ferramenta muito importante. Às vezes é apresentado só de forma simplista, não simplesmente como um método organizacional, mas tem um valor muito grande na construção de alguma ferramenta. E o capítulo principal, que são as transformações elementares, os modulares, matrizes unimodulares e a resolução dos sistemas lineares diofantinos. Separando aqui do primeiro capítulo, que a gente tem de mais importante, eu separei a questão da divisão euclidiana, que diz que quando o número não é possível dividir outro, eu sempre consigo escrever ele, quando o meu B não consegue dividir A, eu sempre consigo escrever ele como uma combinação linear desse B mais um resto, que sempre vai ser menor que esse B aqui. E, consequência dessa divisão euclidiana, eu tenho esse algoritmo de Euclides, que até o próprio Abramo, que é uma das minhas, que está lá nas referências, ele fala que do ponto de vista computacional,
pouco se evoluiu desse algoritmo. É uma coisa que é datada de 300 a.C. e até hoje, se você quiser procurar um MDC, é baseado nesse algoritmo aqui. Você não consegue fazer algo muito diferente. Basicamente, é você fazer divisões sucessivas. Você tem o dividir o A pelo B, que vai sobrar um resto, esse resto você divide pelo B, o resto seguinte você divide pelo resto anterior. No final, vai zerar. A gente consegue garantir isso, porque essa sequência de números inteiros aqui, ela é decrescente, e no subconjunto de números inteiros, você sempre vai ter um menor elemento, lá pelo princípio da coordenação. E esse menor elemento vai existir justamente quando esse zerar. E o resto anterior a esse, que é no caso aqui desse diagrama RN, vai ser o MDC. E quem garante que essa relação, esse valor final é realmente o MDC, é esse lemazinho aqui de Euclides. Porque quando a gente coloca ele escreve o R como uma diferença entre o A e o BQ, eu posso escrever dessa forma aqui, né? O A sobre essa diferença, e isso de forma sucessiva. Até garantir que esse resultado daqui, esse valor final daqui é o nosso MDC. Aqui só um exemplo do que a gente está dizendo, né? Se eu pego 630, quero calcular o MDC de 630 de 22. Faço essa divisão, tenho um quociente, tenho o resto 14, jogo esse resto para cá, faço a divisão novamente, me sobra um novo resto, até um dado momento que vai zerar. O último resto vai ser zero, e esse valor anterior vai ser justamente o meu MDC. Só antecipando aqui um pouquinho, do que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, se eu reescrevo esse algoritmo aqui ao contrário, se eu consigo escrever o 630 como um produto desse, mais um resto 14, fazendo essa listagem, consigo escrever de trás para frente, eu consigo escrever esse MDC como uma combinação linear daqueles números iniciais, justamente a partir do algoritmo de Euclides. E como a gente está tentando generalizar as equações diofantinas, aquelas clássicas, a gente está generalizando alguns conceitos de divisibilidade, alguns conceitos que vão ser importantes para essa generalização. E o primeiro foi justamente o critério do MDC. Normalmente, lá no ensino fundamental, a gente aprende a partir de conjunto, né? Você quer procurar um MDC de elementos A e B, você primeiro procura um conjunto dos divisores de A, de B, procura o conjunto comum dos divisores comuns, depois desse conjunto você quer o maior elemento. Aqui não, aqui a gente tem um D que divide todos eles, todos esses números. Se existir um C que divide, esse C vai dividir o D. Você garante que esse daqui é o maior divisor, né? Quando ele existe, ele é único, e a gente expressa dessa forma aqui. E isso ajuda muito em algumas demonstrações, definindo dessa forma aqui, né? Essa generalização, eu também posso fazer para encontrar o MDC de N números, justamente usando também o algoritmo de Euclides, só que agora de forma recorrente. Essa proposição aqui, ela garante que eu posso fazer com 2 elementos, encontrar o MDC, fazer com outro elemento seguinte, com outro, que no final o resultado que eu vou encontrar vai ser o MDC de todos esses elementos. Tá? Um resultado importante, lá quando a gente estuda a aritmética, é o teorema de Bézout, que diz que a gente sempre pode escrever um MDC de números como combinação linear. Na verdade, de 2, né? É que a gente está generalizando, isso também vale. Sempre consigo escrever um MDC de N números como combinação linear desses números junto com números inteiros. Um xn, né? Um N-upla de x, sendo elas inteiras. Só exemplificando o que a gente acabou de dizer, né? Eu quero calcular o MDC desses 3 números, eu primeiro calculo desses 2, usando lá o algoritmo de Euclides, chego aqui e consigo encontrar o MDC 7. Agora eu calculo o MDC desses 2, que é 7, com 6. Aqui está bem direto, né? E consigo escrever também, escrevendo de trás para frente, né, como combinação, do mesmo jeito que a gente fez lá. Eu consigo escrever um como diferença do 7 e do 6, o 7 lá, que está aqui, eu consigo escrever com uma diferença entre 21 e 14, vou fazendo as substituições até que eu consiga escrever 1 como combinação daqueles números iniciais, o 6, o 14 e o 21. Consegui escrever o MDC deles como combinação linear desses elementos. Eu consigo, nas equações, né, que a gente está buscando, a gente também tem essa definição, esse resultado, que uma equação só vai conseguir ter solução, só vai ter soluções inteiras quando o MDC desses coeficientes dividir o termo independente. E aqui é justamente o que a gente tenta aplicar. Coloquei só como exemplo, já usando do exemplo anterior, tenho que esse MDC é 1, esse MDC divide esse 11. Então, essa
equação aqui vai ter soluções inteiras. Usando como deixo que a gente já tinha feito, né, escrevendo o 1, o MDC com combinação linear deles, que eu sempre consigo fazer isso, multipliquei tudo por 11, está escrito aqui a nossa equação, e tem uma solução, né, um termo que é a solução particular dessa minha equação proposta. Quando eu escrevo dessa forma, eu sempre consigo dividir toda essa equação de forma que aqui só apareça o MDC. Sempre vai existir um número onde eu consiga fazer isso. E, sendo assim, o MDC desses coeficientes, no caso aqui do 6, 14 e 21, vai ser 1. Então, quando eu estou estudando lá as equações diofantinas clássicas, eu digo, ó, eu sempre posso reduzir, ter um número que eu divida, que o MDC desse A e desse B vai ficar 1, e o conjunto solução eu posso representar dessa forma, dessas clássicas, né, das equações diofantinas clássicas. E se eu substituir aqui realmente, né, quando o A multiplica o TB aqui fica positivo, quando o B multiplica esse menos AT fica negativo, eles se cancelam e vai demonstrar um conjunto que demonstra todas as soluções dessas equações. Só que, como eu faço para estender isso? Eu estou falando de duas já é um método conhecido, mas como é que eu faço para 3? N equações. E dessa forma, fecha aí os principais tópicos do capítulo 1. Deixa eu só ver se eu espelho novamente aqui a minha tela. E os principais resultados do capítulo 2, que é o de matrizes, eu só separei a questão da multiplicação de matrizes, que a definição nos permite sempre interpretar um sistema como um produto de matrizes. E é isso que nos auxilia em muita coisa. Essa propriedade aqui das transpostas, que a gente vai usar lá na frente, e essas duas propriedades aqui dos determinantes, que me diz que o produto, né, o determinante de um produto de matrizes, pode ser escrito como produto dos determinantes dessas matrizes. E me dizendo que uma matriz somente é inversível quando o determinante é zero, né? E sendo que a gente sempre pode escrever dessa forma, encontrar dessa forma aqui a matriz inversa. E aqui a gente entra no ponto-chave, né? O capítulo 3, que é quem determina aí a parte principal do trabalho. Transformações elementares unimodulares. Eu vou chamar só de unimodulares aqui na questão do discurso, mas a nomeação é sempre essa aqui, transformações elementares unimodulares. O que são? São as transformações que a gente já conhece aí, quando a gente usa sistema, vai resolver sistemas, só que usando apenas números inteiros. Todas essas transformações aqui, ela nunca transforma em minha matriz de modo a deixar que ela tenha entradas inteiras. Se eu troco uma linha, isso não se altera. Se eu multiplico 1 menos 1, também não se altera, vai continuar sendo inteira. E eu posso sempre fazer também essa aqui, que é o L1. Você tem uma linha que recebe a mesma linha multiplicada por uma outra linha, sendo que esse K aqui é inteiro, tá? E todas essas transformações aqui são reversíveis por essa proposição aqui. E realmente, essas aqui são claramente, né? Você percebe? E essa também não é difícil. Se você tem essa linha que recebe a soma, se eu querer retornar a operação, eu vou pegar essa mesma linha que recebe ela, só que agora não somando, né? Subtraindo essa linha que eu tinha somado anteriormente. E essa propriedade diz isso pra gente. O que é colocar uma matriz na forma inteira escalonada? Eu preciso usar essas transformações elementares unimodulares, de forma que minha matriz fique com todas as linhas nulas sempre abaixo, e todo elemento primeiro elemento não nulo de uma linha, ele sempre vai ficar à direita do elemento não nulo da linha anterior. A gente vai olhar, a gente sempre faz uma diagonal partindo dessa aqui, né, do primeiro elemento, e todos os elementos abaixo dele vai ser zero. Tá? Quando eu consigo fazer isso aqui, mas de forma que todos esses elementos fiquem à direita também, não levando em consideração a última coluna, tá? Que ela pode zerar ou não, e todos esses outros elementos é zero, eu digo que minha matriz está na forma inteira escalonada reduzida. Uma matriz unimodular é a matriz identidade, quando eu aplico uma transformação unimodular. Eu consigo obter o que eu chamo de uma matriz unimodular. Dentro dos meus conjuntos, das matrizes inteiras, quando eu aplico uma transformação em uma matriz, uma transformação unimodular, isso é o mesmo que pegar uma matriz que surge dessa mesma transformação que eu apliquei nesse A, eu aplico a identidade, e depois vou aplicar o A, isso é o mesmo que
aplicar essa transformação unimodular diretamente, segundo esse nosso teorema. Uma matriz, quando eu digo que ela é unimodularmente equivalente à outra, o A, uma matriz A é unimodularmente equivalente a B, é quando eu consigo sair dessa matriz aplicando sucessivas transformações unimodulares até chegar no B. Se cada transformação dessa eu consigo associar a uma matriz, eu também posso concluir o que diz esse corolário. Eu consigo sair dessa matriz A, multiplicar sucessivas matrizes, né, correspondentes às transformações, até chegar na matriz B, tá? E todas as matrizes unimodulares, tem esse resultado mais na frente, mas já vou falando, todas as matrizes unimodulares, as transpostas de uma matriz unimodular, produto de matrizes unimodulares, elas são inversíveis. O que é que a gente chama de uma matriz invertível em MZ? Esse MZ aqui é o conjunto das matrizes N por N, né, que são matrizes quadradas, que senão não tinha muito sentido falar inversa, com todas as entradas inteiras. Eu também nomeei aqui, defini como unimodularmente inversível, já eu vou explicar o porquê. Isso acontece, essa matriz eu defino dessa forma, quando tanto a matriz A como a sua inversa ela pertence ao conjunto das matrizes MN com entradas inteiras. E essas matrizes é caracterizada por esse teorema aqui, ó, que ele me diz o seguinte: se eu tenho uma matriz que é inversível em MZ, eu consigo aplicar transformações unimodulares nela até chegar à matriz identidade, ou seja, consigo colocar ela na forma inteira escalonada reduzida, e se eu consigo fazer isso, eu consigo concluir que toda matriz que é inversível, ela é um produto de matriz, ou é uma matriz unimodular, ou é um produto de matrizes unimodulares. Isso é esse teorema que acaba caracterizando. E esse daqui é uma aplicação do que a gente acabou de dizer. Se eu tenho uma matriz que é inversível, eu tenho transformações U que eu consigo aplicar nessa matriz até levar ela à matriz identidade. E se eu consigo fazer isso, eu consigo ter uma sucessão de transformações unimodulares que eu aplico aí e que eu consigo chegar na matriz inversa. Ou seja, eu posso pegar uma matriz A e ter uma sequência de transformações unimodulares que me levam até a matriz inversa. É por isso que eu defini dessa forma, né? Dizer que é unimodularmente inversível. E uma aplicação básica disso é esse modo aqui. A gente pega e compõe em bloco a matriz que eu quero com a matriz identidade. Só que, como a gente viu nesse resultado, as mesmas operações que eu aplico aqui, se eu aplicar na identidade, eu vou obter a inversa. Então, vou fazendo isso aqui, vou transformando essa matriz A, que eu coloquei como exemplo, até chegar na matriz identidade. A matriz que eu tenho aqui do lado é a minha matriz inversa. E outra característica interessante dessas matrizes unimodulares é que a inversa dela só vai pertencer aos inteiros, às matrizes quadradas com entradas inteiras, se o determinante for 1. A ideia da prova é bem simples, né? Se a gente aplica aqui o determinante, o da identidade vai ser 1, esse produto aqui eu consigo escrever como produto de determinantes. Só que um produto de determinantes, onde ambas as entradas inteiras, já que minha matriz só tem entradas inteiras e o determinante é uma combinação linear dessas entradas, o meu resultado final só pode ser um número inteiro. Então, eu tenho dois números inteiros que multiplicado vai dar 1. Só tem duas opções, né? Ou os dois são 1 e 1, ou os dois são menos 1 e menos 1. E como eu tinha dito, um produto de matrizes unimodulares e também a transposta dela é sempre inversível e também sempre vai continuar em Z. Entrando na questão da resolução dos sistemas diofantinos, eu classifiquei dessa forma. Se você tem um sistema, ele pode ser impossível, como os que a gente já conhece, e possível, né? Só que aqui vai ter duas opções. Ele vai ser impossível em R, como um todo, né? Ou vai ser impossível em Z, ou seja, ele não possui lá soluções inteiras. Única solução não importa muito para a gente, que fica muito restrito, muito fechado, e o que a gente está querendo é isso aqui, as infinitas soluções, que a gente pode expressar, né? Tem infinitas soluções em R, vai ter infinitas soluções em N, mas a gente só quer expressar as soluções inteiras. Essa proposição diz o seguinte, ó, é como se fosse uma generalização lá da aplicação do nosso algoritmo de Euclides. Ele diz que se eu tenho uma matriz, se eu coloco uma matriz com esses coeficientes, com essas entradas, eu sempre consigo transformar ela em uma matriz dessa forma, onde aqui esse Dzinho vai ser o MDC dessas entradas aqui.
E como é que eu faço isso? A ideia da demonstração é aplicando sucessivamente o algoritmo, só que em todas as entradas. Eu pego o menor módulo, a menor entrada dessa aqui, no caso que eu estou considerando uma J, e aplico o algoritmo, a divisão euclidiana com todas as entradas. Aí ele vai ficar dessa forma aqui. Sempre vai existir um K, né, onde eu tenho aqui, e isso daqui resulta no resto dessa divisão. Só que se eu aplicar isso de forma sucessiva, em um dado momento todas as entradas vão entrar e só vai me restar a entrada, uma única entrada, que essa entrada vai ser o divisor de todas elas. Quem garante também isso aqui é justamente aquele lema de Euclides lá, que eu sempre posso escrever, né, o MDC de 1 a B, ou de, no caso aqui, 1 a 2, né, AJ, A1 a J, eu posso escrever dessa forma, como é o mesmo que essa combinação aqui. Estendendo para todas as entradas, eu consigo concluir que esse valor que eu acho é meu MDC, o MDC dessas entradas. E, sendo assim, se eu tenho uma matriz, consigo fazer isso numa matriz coluna, se eu aplico em todas as colunas de uma matriz, eu sempre consigo colocar uma matriz com entradas inteiras na forma inteira escalonada, porque só basta aplicar nessa coluna aqui, o último resultado, depois ignorar essa linha, aplicar nessa coluna, ignoro, aplico nessa, até um dado momento que eu vou ter só esse triângulo superior aqui zerado, que é justamente a forma inteira escalonada. Dois sistemas lineares diofantinos sempre possuem matrizes equivalentes, né? Quando a gente escalona, se eu tenho uma matriz aqui, escalondo ela, essa outra matriz que eu vou obter, ela também pode ser associada a um sistema que é equivalente ao primeiro. Porque todas essas transformações que a gente faz nas linhas das matrizes, essas transformações unimodulares, se a gente for olhar do ponto de vista das equações, são operações que não alteram o resultado, não alteram nossas variáveis. Então, eu sempre posso usar e sei que o sistema que eu vou obter ao escalonar vai ser equivalente ao primeiro. E esse aqui é o teorema principal do nosso trabalho, que juntamente com esse método do escalonamento inteiro, nos fornece um algoritmo interessante para resolver, para encontrar soluções inteiras desses sistemas aí que a gente propôs. O que é que ele diz? Se eu tenho um sistema, eu sempre posso associar a forma matricial, esse produto da forma matricial. Com essa matriz de coeficientes, eu posso compor essa matriz aqui, que é o A transposto, e aqui é a matriz de identidade. Posso colocar essa matriz na forma escalonada inteira, que o último resultado lá nos garantiu isso. Depois que eu fizer isso, eu consigo construir esse sistema aqui, um R transposto e um K, que vai ser, no caso, uma variável. Esse sistema aqui vai ser equivalente a esse sistema inicial, só que agora vai estar numa forma um pouco mais simples, porque esse RT aqui vai estar escalonado. Se essa relação aqui possui, esse K possui soluções inteiras, é porque o meu sistema inicial possui soluções inteiras. Mais que isso, eu posso escrever as soluções desses aqui como um X composto com esse T transposto, que é esse que a gente obtém aqui, vezes o K, que é quando a gente soluciona esse sistema. Demonstração segue da seguinte forma. Eu sempre consigo fazer essa transformação dessa matriz aqui, né, que a gente disse lá do teorema, para chegar nessa. Só que para fazer essas transformações, eu vou fazer uma sequência de transformações unimodulares, que a gente já viu que pode ser interpretado como uma matriz. E eu estou chamando de U aqui o produto dessas matrizes unimodulares. Se eu aplico essa matriz U aqui, multiplico, né, por cada bloco aqui, é o mesmo que está aplicando na matriz inteira. Então, por isso que eu consigo chegar aqui. O U vezes o AT e o U vezes a identidade que vai dele mesmo. Posso dizer que é igual a essa matriz. Esse T vai ser igual a meu produto de matrizes unimodulares. E meu AT, obviamente, vai ser igual a esse R. Eu consigo multiplicar, né, substituir, na verdade, esse U que está aqui, eu consigo substituir pelo T e encontrar essa relação aqui. Aí, o que é que eu preciso fazer agora? Eu aplico aqui nessa relação a transposta, que a gente viu aquela propriedade que eu consigo trocar, né, aplico em ambos os lados aqui, vou chegar a essa relação ATT-RT. Só que essa matriz aqui transposta, como é um produto de matrizes unimodulares, ela sempre tem inversa. Por isso que eu multipliquei ambos os lados por ela. E, sendo assim, o meu sistema XB, o A vai ficar com essa cara, né? O A vai ficar com esse formato, o R transposto vezes a inversa do T, e eu consigo concluir o seguinte, que esse sistema XB, eu substituo agora o A por aquele A, RT, o TT inverso, né? Igual ao meu B.
e tomando esse X, esse TAT vezes X como K, do jeito que está aqui, e substituindo, eu consigo chegar naquela equação lá do teorema, ou seja, eu tenho que essa relação aqui, esse sistema que está representado por um produto de matriz, é equivalente a esse. E mais que isso, o meu K é igual a esse produto de matrizes. E voltando também, eu posso escrever que o meu X é o produto dessas matrizes. Só que essa matriz aqui é um produto de unimodulares, com a transposição e com a inversa, mas eu sei que ela continua tendo entradas inteiras. Se o meu X tem entradas inteiras, esse produto aqui continuará com a matriz com entradas inteiras. Então, eu garanto que meu K, se isso aqui tem entradas inteiras, o K também tem. Da mesma forma aqui para o meu X, né? Se meu K tem soluções inteiras, tem valores inteiros, entradas inteiras, esse produto aqui vai resultar em uma matriz com entradas inteiras. De forma, montei esse diagrama aqui para entender esse caminho que a gente percorre, né? Tem um sistema, lá da proposição eu coloquei aqui, porque a gente pode testar também. Cada equação, eu posso ver o MDC dessas entradas e ver se divide o termo independente. Porque se uma dessas falhar, se uma não tiver solução inteira, é porque o sistema todo não vai ter. É uma forma de você ter menos trabalho, na verdade. Mas se dividir, se todas conseguir dividir, não significa que o sistema tem soluções inteiras ainda, né? A gente tem que caminhar mais um pouquinho. E o diagrama vai ficar assim: associo a um produto de matrizes, o meu sistema, consigo compor essa matriz aqui, sempre consigo, pelo teorema 317, escalonar para a forma inteira, consigo montar agora esse produto de matriz aqui, que é um novo sistema, usando essa matriz aqui escalonada, colocando agora um K como variável, e que pelo teorema que a gente acabou de discutir, é equivalente a esse. Se eu consigo aqui achar soluções inteiras aqui, eu consigo expressar dessa forma, na forma desse produto aqui, né, o X, o meu termo, né, do conjunto das minhas variáveis, vai ser escrita como essa matriz que eu encontro aqui, só que transposta, vezes o meu K, a matriz K, que só basta solucionar esse sistema aqui para encontrar. Aplicando, fica assim, ó, tem esse sistema, jogo no produto de matrizes, pego essa matriz B, essa matriz A, né, transposta, componho com a matriz identidade, faço o escalonamento, né, usando o método do escalonamento inteiro, que eu só posso usar transformações que não alterem, né, que as entradas permaneçam inteiras. Depois que eu fizer isso, componho esse sistema aqui, que é com o RT e o K. Se esse sistema aqui tem soluções inteiras, é porque o meu sistema inicial tinha. Resolvendo esse sistema aqui é relativamente fácil, né, porque está escalonada, a maioria fora da diagonal, falando se fosse quadrada, né, mas considerando partindo daqui, existindo essa diagonal, vai ser 0, eu consigo encontrar o meu K1, consigo encontrar o meu K2, e o K3 vai ficar um termo livre, que normalmente quando a gente tem sistemas indeterminados, sempre vai ter termos que ficam livres. Componho agora a minha solução, que vai ser composta por quem? A matriz T, que a gente encontrou aqui, vezes a minha matriz K, que eu consegui encontrar solucionando esse sistema. E quando eu encontro essa solução, ela já vem para mim na forma de um parâmetro T. Eu já tenho ela parametrizada, até quando a gente estuda lá em vetores, a gente às vezes necessita, né, fazer algumas transformações. Tem uma equação e quero passar para a forma paramétrica. Se eu usar esse método aqui, eu também consigo fazer isso. E ao contrário das outras situações, onde eu posso encontrar uma solução homogênea, depois posso encontrar uma solução particular, não. O algoritmo aqui, ele já entrega tudo. No final, se existir as soluções inteiras, você já vai ter ela aqui parametrizada e expressando todas as nossas soluções. A interpretação geométrica do que a gente fez é isso. Tinha dois sistemas, dois planos aqui, na verdade. Essas duas equações representam planos. Tem uma interseção desses planos que gera uma reta, mas dessa reta eu quero só os valores inteiros, que eu marquei aqui como A, B, C, D, E. Se eu aplico para um sistema, como eu disse, eu posso aplicar para uma equação, né? Eu estava chamando de equação Diofantina generalizada, que também pode ser considerado um sistema incompleto. Faço a mesma coisa. Jogo a transposta, componho com a matriz identidade, faço o escalonamento, consigo obter esse sistema aqui,
soluciono esse sistema. Como eu tenho agora uma equação, 3 variáveis e uma equação, vão sobrar 2 termos livres. Aí eu consigo encontrar um valor do K1, consigo encontrar um valor para cá, sendo que esse T2 e esse T3 podem ser valores inteiros, e componho mais uma vez a minha solução, que vai ser o meu T transposto, vezes a matriz K que eu encontrei aqui. Quando eu encontro a solução, já está aqui na forma parametrizada, sendo esse T2 e T3 soluções inteiras. O que a gente fez aqui, geometricamente? Eu tinha um plano, mas desse plano eu só queria os valores inteiros dele. Todos esses pontinhos aqui que estão marcados dentro do plano são justamente minhas coordenadas inteiras que estão sobre ele. E, voltando à questão da equação A clássica, né, que costuma ver aí na graduação, que tem 2 variáveis, quando eu uso esse algoritmo aqui dessa forma, eu tenho, comparado ao que a gente fez lá no início, que eu tinha que procurar o MDC, depois escrever o contrário, jogar de forma tabular lá naquele algoritmo, depois voltar escrevendo para conseguir escrever isso aqui como o MDC como combinação linear, depois multiplicar toda a equação. Aqui não. Usando isso aqui fica bem mais prático. Eu coloco aqui os 2 valores, coloco a matriz de identidade, e quando eu chegar nessa matriz aqui, tanto vou ter aqui a solução particular, como vou ter aqui os termos que eu vou multiplicar o parâmetro T. Porque lá daquela demonstração que a gente fez, surgiu essa relação aqui, dessa matriz que a gente encontra, né? A matriz T igual a transposta, vezes a matriz que eu chamei de R, que é quando a gente escalona ela, né? Que aparece aqui. Aqui aparece o R, na verdade, e aqui aparece a matriz T. Se eu faço esse produto, eu encontro esse sistema aqui. Como aqui o termo é 0, eu posso multiplicar pelo parâmetro T. Depois só somar as 2 equações. Aí eu vejo aqui que as minhas soluções foram compostas como? O termo, a solução particular que está aqui, e esses 2 termos aqui são justamente os parâmetros que estão multiplicando o coeficiente que está multiplicando o meu parâmetro T. A ideia é essa aqui, né, geometricamente. Eu tinha um ponto, está lá marcado 1 e menos 1, e tem um vetor de coordenadas inteiras. Se eu consigo isso, que a gente já conhece lá da álgebra linear, né, se eu consigo um vetor diretor para minha reta, se eu tenho um ponto, eu consigo expressar de forma paramétrica toda essa reta. E se eu consigo também achar uma solução inteira em um vetor de coordenadas inteiras, eu consigo expressar todas as soluções inteiras para essa equação aqui. E aqui um exemplo que eu apliquei à química, que normalmente quando a gente estuda esse balanceamento de equações, que a gente tem um reagente, que chega no produto e tenta fazer o balanceamento dessa equação química, a gente tenta procurar esses coeficientes estequiométricos. Só que o que acontece? Normalmente nos problemas a gente precisa que eles sejam inteiros. E sempre os autores, quando tem questões ligadas a isso, eles sempre colocam as soluções buscando coeficientes inteiros. Só que a gente sempre aprende a achar isso aqui de forma na busca, né, na tentativa e no erro. Quando eu estou falando de um número de moléculas, esses coeficientes, eles precisam necessariamente ser inteiros, porque eu não tenho meia molécula. Mas vai fazendo essa proporção falando de massa molecular, falando de mol, aí pode aparecer uma fração. Só que aí você reduz sua interpretação. Se eu fizer esse equilíbrio aqui, esse balanceamento, usando só coeficientes inteiros, aí ele é amplo. Eu consigo usar isso para o que eu quiser, para a proporção que eu quiser. E como é que a gente interpreta isso na forma de sistema, né? Se eu chamar aqui esses coeficientes x, y, z, w, eu tenho desse lado 6 moléculas de carbono, eu vou multiplicar pelo x, né, que está aqui. Aqui eu não tenho molécula nenhuma de carbono, do outro lado eu só vou ter uma, né? Umzinho que não aparece aqui, vezes o z. Isso eu coloco que é igual, né? Aí eu joguei aqui para o primeiro membro, para a equação ficar na forma de uma equação clássica, né? Essa equação é homogênea. Talvez a gente teria outros métodos aí que a gente conseguiria chegar fácil nisso. Mas, como eu disse inicialmente, dessa forma aqui a gente consegue sistematizar. Joguei na forma de produto de matrizes, fiz o escalonamento, consegui criar essa relação, agora em função de um K. Se eu tenho que esse sistema aqui possui soluções inteiras, que por ser homogênea, normalmente todos vão zerar, né? E só vai ficar um termo independente, eu consigo voltar e escrever minha solução como esse produto. Da matriz T transposta, né, que a gente conseguiu, vezes a matriz K que a gente obteve lá do sistema anterior. E consigo escrever isso aqui na forma parametrizada. Ao contrário do que a gente aprende normalmente, eu não estou fazendo forma aleatória, eu não estou fazendo na tentativa e no erro, eu estou garantindo
que aqui são todas as soluções inteiras. E mais que isso, se eu tomar isso aqui como todos são positivos, né, e jogar o T1, eu consigo que essa seja a menor solução possível, que é justamente o que a gente pede quando quer fazer esse balanceamento químico. E jogando aqui 1, né, vou ter o 2, o 15, o 12 e o 6, né, balanceando minha equação. E é isso, aqui coloquei algumas referências, que nem eu disse, as clássicas, que eu busquei tudo isso e não consegui, que foi o Anton, o Rodrini está aqui, e os artigos que eu usei, que foi esse do Gilbert aqui, que, vamos dizer assim, norteou a gente, um artigo lá de 90, que nos orientou a desenvolver, a conseguir encontrar esse algoritmo aí para solucionar esse tipo de equação, encontrar soluções inteiras desses sistemas, que a gente nomeou aqui